Senhor presidente, deputado Tio Carlos, deputados e deputadas aqui presentes, cidadãos que ainda persistem e resistem nas nossas galerias, que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem também pelas redes sociais, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, imprensa, que faz a cobertura das nossas sessões. Senhor presidente, queria hoje fazer uma reflexão um pouco mais aberta em torno do mesmo tema, que é o tema da crise da educação do nosso Estado, mas tentando trazer aqui ensinamentos de grandes educadores brasileiros que sempre estruturaram os seus pensamentos, tendo a democracia e tendo o diálogo como elementos absolutamente fundamentais e indispensáveis para toda e qualquer política ou prática educativa. Aqui me refiro a Darcy Ribeiro, aqui me refiro a Anísio Teixeira, mencionado por Eleomar Coelho agora há pouco, refiro a Durmeval Trigueiro Mendes, ao maior pensador da história da educação brasileira, que é Paulo Freire. Todos eles apostaram na democracia e todos eles apostaram na educação pelo diálogo. Apostaram mais do que isso, apostaram na ideia de que sem diálogo não é possível fazer educação. Uma condição indispensável, sine qua non, para que o fenômeno educativo se realize, é o diálogo. E aí eu percebo que nessa crise, entre outros elementos, um dos piores é a incapacidade de dialogar que vem demonstrando grande parte do governo estadual. E aqui faço um registro que fiz hoje de manhã na Comissão de Educação, faço um registro na figura do senhor Caio Castro, chefe de gabinete da Secretaria de Educação, que tem demonstrado, aliás, tem sido, a meu ver, um ponto fora da curva, infelizmente, tem demonstrado capacidade de diálogo e de escuta, não é? Em relação aos estudantes, aos professores, a nós mesmos deputados. Mas esse não é um caso exemplar do conjunto da gestão da educação. E quero dizer que também não atribuo o que está acontecendo hoje na educação estadual apenas a esse período de 15, 16 meses desde o início do atual governo, que tem enormes, quase plenas responsabilidades sobre o que está acontecendo. Mas há muitos anos, a Secretaria de Estado de Educação vem praticando uma política educacional que dispensa o diálogo, que se burocratizou, que se cartorializou, que abriu mão da necessária mediação cumprida pelo diálogo com profissionais da educação, com diretores de escola, com estudantes, com o movimento estudantil organizado. E foi havendo, penso eu, ao longo desses 12, 15 anos, um acúmulo de insatisfações. Essa insatisfação estava represada, estava acumulada, e num quadro atual de crise econômica profunda, de crise política, de crise de perspectivas, isso tudo fez derramar 10, 12, 15 anos de muita insatisfação. Acontece que é o mesmo grupo político que vem administrando o Estado nesse intervalo de tempo. O mesmo grupo político, né, que vem administrando o Estado, né, na gestão de Antônio Neto na Secretaria de Educação, na gestão de Wilson Risolia na Secretaria de Educação, é o mesmo grupo político. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer que é importante que o governo estadual restabeleça ou estabeleça um padrão mínimo de diálogo, porque isso não acontece só em relação à rede estadual de educação. Veja o que diziam aqui nas galerias hoje os nossos colegas profissionais da educação da FAETEC. O que acontece na FAETEC, além dos problemas graves de infraestrutura, dos problemas de desvalorização dos profissionais da educação, mas acontece um fenômeno gravíssimo. A presidência da FAETEC é incapaz de dialogar, de ouvir, de escutar. Portanto, é mais um exemplo de como que as autoridades estaduais, neste governo, não levam em conta o diálogo e sua capacidade mediadora. Da mesma forma, eu quero aqui manifestar a minha enorme preocupação, e Vossa Excelência, hoje de manhã na comissão, fez menção a esse problema,
de como começam a surgir, aqui e ali, casos de violência física, casos de agressão, casos de risco à integridade física de integrantes da comunidade escolar. Ontem, quando saímos daqui correndo do plenário para participar, mas para assistir uma reunião que acontecia no auditório da SEDUC, com estudantes do movimento de ocupação das escolas, com o secretário e com o chefe de gabinete, num dado momento ali fora, um dirigente da Secretaria de Educação do Estado, não vou aqui declinar sua identidade, mas defendia abertamente, deputado Conte Bittencourt, a intervenção da polícia, né? Um dirigente da Secretaria Estadual de Educação. Estava ao meu lado, o doutor Giulianelli. Nós achamos aquilo tão absurdo, porque o quadro já está tão convulsionado, os ânimos já estão tão exaltados. Tudo que a gente não precisa, né, é tornar esse caso, essa situação, esse quadro, torná-la um caso de polícia, né? É um caso de gestão, é um caso de diálogo, de capacidade de mediação. Então eu quero aqui ressaltar a importância do diálogo como um instrumento, como um elemento de mediação que tem faltado por parte do governo estadual, e ao mesmo tempo destacar, e aí faço eco na preocupação trazida aqui hoje, nesta tribuna, pelo deputado Dr. Giulianelli, que estava ao meu lado. Eu acho que é por isso também que ele se mobilizou para fazer essa intervenção, quando esse dirigente fez menção assim, a esse recurso que ele considerava o último, que era chamar a polícia militar, chamar as forças policiais para resolver o problema da ocupação. Então, eu acho que violência não vai resolver, o diálogo precisa se afirmar. E nesse sentido, eu acho que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação e de deputados que também têm participado da Comissão de Educação, tem feito um esforço muito grande de afirmação do diálogo, e não tem sido poucas as vezes em que nós nos reunimos em audiências públicas ou não, em reuniões de outro tipo também, com vários segmentos da comunidade educacional, com segmentos também que representam o governo estadual, e, além disso, fazendo propostas objetivas, que vão na direção daquilo que é a pauta, que compõe a pauta justa e legítima desses movimentos. Faço aqui menção, como já fiz na hora do aparte, ao projeto de lei de autoria de mim, que Conte, tio Carlos e eu mesmo, que fixou as diretrizes para a gestão democrática da educação estadual, observando o Plano Nacional de Educação, seu artigo 9º, sua meta 19, o projeto de lei que votaremos amanhã, terminativamente, sobre a eleição de diretores na rede estadual e na rede FAETEC. Então, são esforços importantes que a Comissão de Educação e, através dela, a Assembleia Legislativa, tem feito para afirmar o diálogo como possibilidade de superação dessa crise. Por último, eu quero concluir, tenho falado sobre isso, mas não é uma mera figura de retórica. Acho que o Rio de Janeiro vive um momento muito crítico de desrespeito ao pensamento e à inteligência. Órgãos e instituições voltadas para a educação, para a cultura, para a ciência e a tecnologia, para o desenvolvimento da pesquisa, para a inovação tecnológica, têm vivido, talvez, deputado Conte Bittencourt, o pior momento de sua história, pelo menos nos últimos 50, 60 anos. É uma universidade criada há mais de 10 anos, que não tem campus, é um polo de formação profissional completamente abandonado, como o Complexo da Mauá, que visitei semana passada. Fiquei estarrecido. Aquilo que poderia ser, deputado Milton Rangel, um grande celeiro de formação profissional técnica e tecnológica, abandonado à própria sorte, uma escola centenária. O regime de dedicação exclusiva na UERJ, que já foi consagrado em lei estadual, mas não foi respeitado. A tunga praticada pelo próprio governo estadual nos recursos produzidos pelas próprias universidades, pelas instituições de pesquisa, tudo isso forma um quadro num Estado que durante muito tempo foi tido e havido como um Estado de vanguarda, coloca o Estado do Rio de Janeiro numa situação de quase obscurantismo. Portanto, eu acho que a gente precisa, nesse momento, senhor presidente, já vou concluir, recuperar o diálogo, não tergiversar e recusar de maneira categórica qualquer tentativa de resolver o problema de gestão que afeta a educação no Estado
com forças de segurança. Isso tem tudo para dar errado e, sobretudo, recuperar a posição de vanguarda do Estado do Rio de Janeiro nessas áreas que sempre nos caracterizaram, não é por outra razão que aqui no Rio de Janeiro estão sediadas algumas, ou grande parte, das instituições de ensino, pesquisa e ciência mais importantes do Brasil. É disso que a gente está falando. Quando se tenta aqui, através de uma mensagem do Poder Executivo, reduzir em 50% os recursos da FAPERJ, uma das principais agências de fomento à pesquisa e à ciência no Brasil, a gente percebe que prioridade, que compreensão tem o governo do Estado em relação ao papel estratégico para esta e para as futuras gerações de áreas como a educação, a cultura e a ciência. É contra isso que a gente está lutando e é a favor dessas áreas e de seus profissionais que a Assembleia Legislativa e a Comissão de Educação têm buscado dar a sua contribuição. Era isso, senhor presidente.